Nós estamos tendo a honra de receber a professora Roberta Moretti, junto com seu esposo, Walter Padula, né? Padula. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos ter a honra de ouvir uma pessoa que há mais de 30 anos tem uma experiência maravilhosa nesta área e é diretora do grupo do Belém, do MAP, né? Do Belém, São Paulo. Belém, São Paulo. Queridos irmãos, um feliz sábado a todos. Eu vou cobrir o microfone, que vocês vão entender daqui a pouco por quê. Feliz sábado! Eu fiz esse movimento, normalmente se fosse o microfone de mão, né, eu tiraria bem longe mesmo, para que as pessoas com deficiência visual possam entender aonde eu estou neste momento falando, porque o som sai das caixas de som. E nós, seres humanos, temos tendência de olhar para onde está vindo o som. As pessoas que não enxergam, para elas, normalmente, né, intuitamente, elas acabam direcionando para onde vem o som. E, às vezes, elas acabam olhando para a lateral e não exatamente onde está aquela pessoa localizada. Então, fica aqui a primeira dica para vocês, né, quem vem aqui à frente falar na igreja, uma vez que a igreja de Mogi tem membro com pessoa que não enxerga, pessoa cega. Então, é sempre interessante, quando for falar uma vez fora do microfone e depois falar ao microfone. Uma segunda dica também, já aproveitando que eu deixo para vocês, professora, né, não pode deixar de deixar algum ensinamento, sair sem deixar algum ensinamento. Uma segunda dica que eu deixo para a comunidade de Mogi das Cruzes é: se é a primeira vez que esta pessoa está falando para a comunidade, né, para a igreja, buscar fazer a autodescrição, ou seja, descrever como essa pessoa é. Por exemplo, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos nos tons loiros, na altura um pouco abaixo dos ombros, nesse momento está mais para liso, mas os meus cabelos são cacheados. Utilizo óculos, neste momento estou usando lentes, né, óculos com lentes, e estou vestindo uma roupa em tom bege, tanto a blusa como a minha jaqueta, a saia é em tom bege. E atrás de mim, então, está todo o cenário aqui composto pela igreja. Por que fazer a autodescrição também? Se esse é um objetivo para alcançar os membros ou as pessoas que estão aí na internet nos acompanhando, que não enxergam, né? Muitas pessoas podem estar perguntando: por que eu tenho que me autodescrever se ela não vai me enxergar mesmo? Porque normalmente nós, seres humanos, também temos a tendência de formatar a identidade daquela pessoa pela voz, pela constituição física, né, pelo jeito que ela faz, os trejeitos, a expressão corporal. O ser humano tem essa tendência. Então, nós buscamos essa estratégia de autodescrição para que a pessoa que não enxerga também possa construir a identidade de quem é a Roberta Moretti. Ok? E mais uma dica, vocês não têm aqui membros nesse momento surdos, mas nós não sabemos se lá na internet tem algum surdo, alguma pessoa com deficiência auditiva nos acompanhando. Então, para aquelas pessoas que estão na internet, que são surdas, o meu sinal visual é a letra R. Eu estou, nesse momento, cruzando o meu dedo indicador com o dedo maior e fazendo o movimento do cacho do cabelo. Esse sinal visual para a comunidade surda é Roberta, sou eu. Então, eles me nomearam, eles me deram o apelido de Roberta. Então, eu não preciso soletrar o meu nome todo, de Roberta. Só fazendo isso, eles já entendem que essa sou eu. Tá bom? São algumas dicasinhas, eu sei que às vezes é difícil guardar todas, mas principalmente para quem vem aqui à frente
né, falar para a comunidade de Mogi das Cruzes, é bom ir internalizando, porque nós estamos aqui falando para todos. E quando nós falamos todos, nós temos que ir, então, apurando o nosso olhar para todos os irmãos, realmente, para que todos se sintam acolhidos e fazendo realmente parte dessa missão. Então, eu sou a Roberta Moretti da Silveira Padula. Para quem não sabe, eu sou mogiana, eu sou da família Moretti, aqui de Mogi. Fui professora muitos anos na rede estadual, lá no Pedro Malozzi, na sala de recursos para deficiente visual, como também na Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Eu fui uma das funcionárias, né, que criaram o Pró-Escolar, que é o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e também atuei como na equipe gestora daqui de Mogi. Fui coordenadora da PAI de Mogi, fui professora da PAI de Mogi. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou desta comunidade também. Eu nasci nesta cidade, eu conheço essa cidade. O meu marido foi membro desta igreja durante quase 2 anos. Eu ainda não era batizada, mas eu o acompanhava. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, até por sinal, uma provocação que eu ia fazer. Como chama a irmã que estava ao piano? Kelsey. Parabéns para a Kelsey, porque ela fez uma atividade que eu normalmente começo a falar nas minhas mensagens, porque é uma coisa que eu sinto falta nas igrejas. Porque nós somos o quê aqui, irmãos? Nós somos uma família. E como família, nós deveríamos o quê? Interagir, nos relacionar, nos conhecer. E, normalmente, as igrejas, nós sentamos ao lado de pessoas que muitas vezes nós não sabemos nem o nome dessa pessoa. Muitas vezes sentamos e sequer viramos para o lado e falamos um feliz sábado. Isso é normal nas nossas igrejas. E olha que eu rodo bastante igreja e eu percebo isso. E essa atitude que a irmã teve logo no início acabou quebrando, no lado positivo, esse comentário que eu ia fazer, porque eu ia pedir para que vocês olhassem para o irmão que está sentado ao seu lado e dissessem um feliz sábado, para o irmão de trás, e a irmã acabou fazendo isso. Então, parabéns para a comunidade, para a igreja de Mogi, porque vocês já deram a entender, eu não sei se essa é uma atitude que vocês fazem sempre, mas estão de parabéns, receberam estrelinha aí, porque isso faz parte do relacionamento, porque somos uma família em Cristo, e como tal, nós temos que olhar nos olhos, perceber o nosso irmão que está ao nosso lado. Enfim, eu vou orar nesse momento, porque eu vou pedir para abrir a palavra, e peço licença e convido a todos para orarem comigo. Querido e amado Deus, grato, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Fui convidada pela irmã Kátia, pelo irmão Josué, pelo irmão Reinaldo, do MAP, para vir aqui passar a mensagem e conversar com os irmãos de Mogi, Senhor. Mas eu tenho em meu coração que eu fui escolhida por Ti para esta missão, mas, na verdade, quem irá falar não sou eu, Senhor. Que o Seu Santo Espírito é que esteja aqui, falando ao coração de cada um, tocando na medida como o Senhor entende que cada um deva ser tocado, Senhor. E que possamos sair aqui, dessa manhã de sábado, dessa igreja, pessoas transformadas de acordo com o Seu querer. E missionários, Senhor, assim como a missão que o Seu Filho Jesus passou a nós, que o Senhor nos capacite e nos oriente para isso. Tudo lhe pedimos e somos gratos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Na Igreja Adventista, né, do Sétimo Dia, eu faço parte, eu sou membro da Task Force for the Blind,
que é uma força-tarefa da Conferência Geral nos Estados Unidos, para justamente a área mais específica da deficiência visual. Então, eu ajudo a Igreja Adventista, eu sou um dos membros da Igreja Adventista, no mundo inteiro, a pensar formas para incluir as pessoas, principalmente com deficiência visual, na igreja. Mas vocês sabiam que a nossa igreja existe uma força-tarefa para cada uma das áreas das pessoas excluídas? Vocês sabiam disso? Quem sabe, levanta a mão, que existia isso. Muito bem, 4 pessoas. Né? Então, olha que interessante como a nossa igreja é maravilhosa. Né, como ela pensa em várias pessoas. Eu vou pedir isso, para vocês abrirem o primeiro slide, em Efésios 2, 19, 22. Quem tem a sua Bíblia, que possa abrir, quem tem sua Bíblia digital, se não, pode passar o próximo, por favor. Eu já vou colocar na tela. Em Efésios 2, 19 e 22, está posto para nós: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Qual é a mensagem aqui que vai embasar a nossa fala hoje e que eu quero chamar a atenção? Nós somos uma família, por isso que eu comecei falando sobre a família de Deus. Nós fomos escolhidos, né, e fomos trazidos por meio do sangue de Jesus para construirmos e edificarmos a nossa igreja e cumprirmos a missão que Deus nos deixou. E não é só a Roberta com o Walter Padula, não é só a Roberta com a Sônia, não, são todos, sou eu, Sônia, Felipe, Reinaldo, todos os irmãos que estão aqui estão na internet sem exceção. E se pensarmos que Deus chama e convoca todos nós para a missão, que todos nós somos escolhidos, ninguém fica de fora, fica? Para Deus, ninguém fica de fora. Só se nós quisermos ficar de fora, ou se nós não tivermos o olhar para perceber que o outro também foi escolhido de Deus e que para ele fazer parte da missão, ele também vai depender de mim. E eu também vou depender dele, porque senão a minha missão não está completa. Então, será que todas as pessoas são amadas e de igual forma por Deus? Sim. Todos nós somos amados e de igual forma por Deus. Seja aquelas pessoas que são consideradas socialmente, né, melhores, mais bonitas, ou fisicamente com melhores condições. As pessoas que estão neste momento com a mobilidade reduzida. As pessoas que nasceram sem algum membro. Né? As pessoas, independente da cor da sua pele, Deus nos vê iguais, Deus nos chama e conta conosco de forma igual. Tá? Peço para vocês agora, nesse momento, abrir Romanos 2, 1. Amém ou misericórdia? Amém! Amém! Então, vamos lá. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, de novo, reforçando o que eu estou falando, para Deus todos nós somos iguais, ok? Perante os olhos de Deus todos somos iguais e todos temos uma missão para cumprir. Trazendo os dados aqui do Brasil, espera aí.
dados do Brasil, 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso equivale a 45 milhões de pessoas, de brasileiros. Já no estado de São Paulo, quando a gente fala em UCB, para quem não sabe o que é UCB, a União Central Brasileira, e para quem não é adventista entender, nós somos organizados na parte administrativa em algumas regiões, e a UCB Mogi das Cruzes está dentro da região da UCB. Na UCB, nós somos cerca de 3 milhões de pessoas com deficiência. E Mogi das Cruzes, como é que será que está nesse panorama? Mogi das Cruzes, nós temos, voltando aqui, 107 mil pessoas com deficiência só aqui no nosso município. Quantas pessoas com deficiência tem na Igreja Central de Mogi das Cruzes? Será que equivale a essa realidade ou será que a maioria dessas pessoas estão dessa porta para fora? Para vocês terem uma noção, aqui em Mogi das Cruzes, pegando um panorama de 2010, de uma pesquisa realizada no município aqui de Mogi em 2010, 64 mil pessoas em Mogi têm algum tipo de deficiência visual. 22 mil pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 16 mil pessoas com deficiência auditiva. E 4 mil pessoas com deficiência intelectual. Isso sem contar as pessoas que estão incluídas em mais de um grupo desses. Por exemplo, nós temos aqui na Igreja de Mogi uma pessoa que tem tanto a deficiência intelectual quanto o autismo. E o autismo nem está neste grupo, gente. Ou seja, são mais pessoas. E o MAP cuida de um grupo ainda maior que esse. Vocês vão descobrir daqui a pouco que o MAP é composto de 7 áreas. Mogi, a igreja essa central, está por enquanto com o MAP mais cuidando de 2 áreas. Mas o MAP são 7 áreas. Então, olha o quanto todos nós aqui de Mogi temos que apurar o nosso olhar. Temos que olhar melhor para os nossos membros e, principalmente, as pessoas que estão lá fora que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a mensagem. Então, novamente eu pergunto, aonde estão essas pessoas, 103 mil pessoas só com deficiência, que não estão aqui dentro da nossa igreja? Vamos lá agora, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos deixou uma missão para todos, como eu disse, para todos nós. E quando eu falo para todos, é interessante porque muitas vezes a gente pensa, ok, né, então a nossa missão é ir buscar todas as pessoas lá fora, inclusive as pessoas com deficiência, e trazê-las para a igreja e oferecer, né, cordialmente, amavelmente o banco da igreja. A missão é só isso? Vocês acham que a missão é só isso? De trazer as pessoas, contar sobre a mensagem que Cristo nos deixou, a verdade, e acolhê-la no banco da nossa igreja? Acaba aí o nosso trabalho? Sim ou não? Não. Também faz parte trazer para o banco da igreja, também faz parte falar sobre Cristo, mostrar a verdade.
Mas a missão que Deus nos deixou, que Cristo nos deixou, foi alcançar as pessoas de todas as nações, de todas as línguas, e aí entra, né, quando a gente fala línguas, normalmente remete à língua Libras, né, a língua brasileira de sinais. Enfim, a forma para alcançar e passar essa mensagem para todos, trazê-la, né, para conhecer a nossa igreja, mas depois torná-la missionários, discípulos, assim como eu sou, assim como você é. Ou seja, multiplicar a missão para que esta pessoa que hoje sentou no banco com a gente, amanhã também vá lá buscar o seu semelhante, o seu irmão, e traga para cá. Então, não é só trazer número que Deus quer, não é número, é quantidade de pessoas, e sim a qualidade dessas pessoas multiplicando aquele ensinamento que Ele nos deixou. Ficou claro isso? Ok, continuando então. Vocês se consideram, não precisam me responder, é só uma reflexão, um cristão obeso? Vocês sabem o que é um cristão obeso? Já ouviram esse termo? Ou já pensaram sobre isso? O que é um cristão obeso? É aquele cristão que vem todo sábado para a igreja, ou que da sua casa assiste culto, assiste comentário da lição, ou seja, se alimenta da palavra, se alimenta, mas não exerce aquilo que está aprendendo. Ou como nós, por exemplo, se a gente sentar só para comer, e não fizer um exercício, uma caminhada, não colocar aquilo, não exercitar aquilo, o que vai acontecer conosco? Normalmente, vamos engordar e vamos nos tornar obesos. Da mesma forma, na nossa vida cristã, se nós nos alimentarmos e não exercitarmos, nós vamos nos tornar um cristão obeso. Reflitam com vocês internamente quem é que aqui está se considerando um cristão obeso e quem é que exercita, está envolvido na missão, está envolvido no ministério, sai daqui e vai realmente refletir o caráter de Jesus ao longo da sua vida. A igreja aqui de Mogi, eu senti que ela não faz uma referência com essa imagem, que normalmente, que a maioria, muitas igrejas, não vou falar a maioria, mas muitas das igrejas que eu visito, essa cena pode caracterizar a igreja. Por quê? A pessoa chega na porta da igreja, mas ela não se sente acolhida, a igreja não está preparada para recebê-la. E isso é muito importante, porque eu vou contar uma história, pode parecer bobagem, mas eu vou contar uma história real para vocês. Existe uma das nossas missionárias do MAP, que foi visitar uma igreja. Chegando nessa igreja, o marido estacionou o carro, ela desceu, essa pessoa também tem uma deficiência, ela desceu, e quando ela desceu, ela percebeu que tinha uma pessoa de cadeira de rodas na calçada do outro lado da igreja. E aí ela achou estranho, porque o filho comentou, mãe, tem uma senhora de cadeira de rodas aqui do lado da onde a gente está descendo. Quer falar com ela? Ela falou, ok. Aí foi falar, perguntar o nome dela e tal, e ela ficou sabendo, a mulher contando, que ela estava ali, ela fica todo sábado ali na calçada, ficava todo sábado ali na calçada, porque ela ouvia da calçada o sermão, a música da igreja do outro lado da onde ela morava. Só que a igreja não tinha rampa. Então, ela nunca conseguiu entrar na igreja. Então, ela acompanhava o culto do lado de fora, na porta da casa dela. Então, a partir desse momento, essa pessoa do MAP entrou, passou esse caso para a igreja, porque os irmãos não tinham percebido isso. Isso acontecia todo sábado. E ninguém da igreja tinha apurado o olhar para aquela senhora do outro lado da calçada, sentada na cadeira de rodas. Então, é isso que eu digo, irmãos, parece absurdo o que eu estou falando, mas isso acontece.
Então, vamos apurar o nosso olhar, vamos calçar o sapato do outro, vamos nos achegar e conversar com aquelas pessoas para entender, de repente, o que está faltando para que ela se sinta melhor acolhida e realmente fazendo parte da nossa igreja. Levítico 19, 14. Convido vocês a abrirem, para fundamentar isso que eu estou falando. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Gente, quando eu falo da pessoa com deficiência, né, e ainda não cheguei nas 7 áreas do MAP, eu quero dizer que isso não é só para pensarmos nas outras pessoas. Vocês sabiam que 79% desse número, dos 103 que eu falei que Mogi das Cruzes tem de pessoas com deficiência, vocês sabiam que 79% desse número são pessoas que adquiriram a deficiência ao longo da vida? 79%. Ou seja, não estou colocando aqui praga, né, querendo mal de ninguém, mas amanhã, ou eu saindo daqui, eu não sei se eu vou tropeçar, cair, bater a cabeça e acontecer alguma coisa comigo, ou com cada um de vocês. Então, quando eu digo que a igreja deve estar preparada para todas as pessoas, eu não estou falando, nós não temos surdos na igreja, então não temos que nos preocupar em preparar nossa igreja para o surdo. Nós não temos nenhuma pessoa com andador, ou já estou vendo um andador ali, estou vendo a senhora com a cadeira de rodas, que eu acredito que ao longo da vida essas pessoas adquiriram essa dificuldade da mobilidade. Talvez nenhuma delas tenha nascido, talvez amanhã nenhum de vocês, que não tem hoje, possam estar. E aí, será que por causa de 3 degraus na porta, a igreja não vai mais me acolher e eu vou ter dificuldade de acessar a minha igreja, que eu nasci muitas vezes nela? Ou vocês sabem aqui na igreja de Mogi quantas pessoas analfabetas existem? Que muitas vezes pode trazer a Bíblia, a lição da escola sabatina, só para se sentir dentro do grupo, fazendo parte. Eu também tenho minha Bíblia, abri a Bíblia, ok, eu abro a Bíblia, mas que não sabe o que tem ali, e não tem ninguém com um cuidado e um olhar para ler para ela aquilo que está ali. Eu vou contar uma história real também. Eu conheci a história de uma senhora, irmã da nossa igreja, analfabeta, que andava com a Bíblia, vinha com a Bíblia para cá, e na hora do sermão, ela pedia para quem estava do lado dela, marca para mim, por favor, qual a citação que está lendo hoje, e a pessoa marcava. Vocês sabem essa história? Já ouviram falar? E aí, mas não era para ela ler, porque ela não sabia ler. E ela prestava atenção no sermão. E aí ela ia embora para casa de ônibus. No ponto de ônibus, ela pedia para alguém que estava ali, por favor, você pode ler para mim isso aqui que está marcado? E aí a pessoa lia para ela, e ela então falava sobre a pregação que estava ali. Ou seja, ela percebeu, ela criou um dispositivo, uma estratégia para ela ser missionária, para ela cumprir a missão de Jesus. E muitas vezes a igreja dela nem sequer tem percebido que ela não sabia ler. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, Mogi sabe dizer se tem analfabeto aqui dentro da igreja? Já fizeram uma pesquisa sobre isso? Quantas pessoas tem? Quantos familiares? De repente, os irmãos estão aqui, mas o pai está acamado, né? Ou a mãe não enxerga mais. Será que temos esses membros tão próximos da nossa família, ou seja, fazendo parte da nossa família, e a nossa igreja não apurou o olhar para isso ainda? Então, esse o convite e a reflexão que eu quero deixar para vocês. Continuando, né, já li o não amaldiçoem, né, o surdo, porque ele não vai escutar.
né? Normalmente se entende isso. Não põe pedra de tropeço, não seja pedra de tropeço para o cego, porque ele não vai ver. Então, assim, não atrapalhe a missão da outra pessoa, porque você se fechou no seu universo perfeito e não percebe, não oferece possibilidades para que o outro desenvolva. Então, vamos tentar mudar isso. A irmã White diz nos Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 517, que Deus responsabilizará a igreja como um corpo pela conduta errada dos seus membros. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Não é porque o Joãozinho não pensa assim que a igreja toda não vai ser responsabilizada de acordo com o ensinamento que a nossa irmã White está trazendo. Todos os membros da igreja serão responsabilizados por Deus, porque nós somos uma família. Então, o que diz respeito a um irmão, diz respeito a mim. Se um espírito egoísta e indiferente for permitido em qualquer um dos seus membros para com o desafortunado, a viúva, o órfão, o cego, o coxo, ou aqueles que estão doentes no corpo ou na mente, ele esconderá seu rosto do seu povo, até que cumpram o seu dever e retirem o mal do seu meio. Ou seja, o MAP veio para trabalhar na igreja este novo olhar, esta nova porta de possibilidades para aquelas pessoas que em algum momento foram excluídas, foram invisíveis para a igreja. Então, o MAP, por mais que fale que é um ministério, ele vem diagonal, ele vem transversal, ele faz parte de todos os ministérios da igreja. No Ministério da Família, o Ministério Pessoal, na ASA, na da Criança, no Desbravador, em todos devem apurar esse olhar e trabalhar de forma a atender os objetivos do MAP. Para Deus, todos somos valiosos, todos somos talentosos e todos somos necessários na missão. Então, vamos entender melhor essa questão e lembrando que hoje eu posso me considerar útil na missão, porque eu me considero não ter nenhuma necessidade especial, mas amanhã, como eu disse, por uma coisinha que aconteça comigo, a igreja me coloque sentada no banco, ou porque eu fiquei velho, de repente, ontem eu era líder na igreja, eu era um ancião na minha igreja, eu era útil na minha igreja, e porque, de repente, hoje eu estou com 70, 80 anos, o que a igreja me oferece é só um banco, e entendem que eu não possa mais ser útil. Será que é verdade? No MAP, lá no Belém, nós tínhamos uma irmã que faleceu, a irmã Carmen faleceu ano passado, né? O ano passado. A irmã Carmen estava com 92 anos quando eu a conheci. Ela foi uma grande líder da igreja do Belém. E com 92 anos, ela acabou só participando do culto no banco da igreja. E aí, no MAP, o que eu fiz? Eu a convidei para ser a nossa mentora espiritual. Então, nas nossas reuniões, eu a convidava, ela morava do outro lado também, por coincidência, ela morava do outro lado da nossa igreja, ou seja, era só atravessar a rua. E aí eu convidava, né, as nossas reuniões do MAP era à tarde, ela vinha toda alegre à tarde participar. Então, na hora da oração para começar a nossa reunião, irmã Carmen, pode orar para nós? Era orar. Aí a gente discutia, depois, às vezes ela dava umas cochiladas na reunião e tal, mas em determinado momento falava, irmã Carmen, nós estamos pensando em fazer assim, assim. O que a senhora acha, com toda, né, bagagem de conhecimento espiritual, de vivência na igreja? A senhora concorda? Às vezes ela, não, acho legal. Ou às vezes ela punha coisas que nós não tínhamos pensado, porque ela tinha uma vivência de uma vida inteira. Eu fui batizada em 2016, gente. Eu sou uma ovelha nova. Então, assim, por que não aproveitar e valorizar
a experiência dela, independente dela ter 90 anos. Entende o que eu quero dizer? Então, todos nós somos importantes na missão. Vamos desenvolver este olhar. E o MAP, então, vem com as 7 áreas. Quais são elas? Ministério Adventista de Cegos e Baixa Visão, que é o que nós temos aqui. O Reinaldo aí está representando, né, como líder. Vocês conhecem o Reinaldo, gente? Ok. Temos o Ministério Adventista dos Surdos, que temos aí um trabalho, temos intérpretes de Libras aqui em Mogi. Olha só, tem muitas igrejas que não têm intérprete, porque não adianta fazer um cursinho de 20 horas e se achar um intérprete pronto para vir aqui na frente. Não é isso, é, Kátia? Não é isso, não. É muito difícil, tem que estudar muito, tem que se empenhar, mas principalmente tem que confiar em Deus, porque Ele nos capacita. Temos o Ministério Adventista da Deficiência Física e Mobilidade Reduzida, temos o Ministério Adventista da Saúde Mental e Bem-Estar. Esse ministério é gigante, só essa partezinha da saúde e bem-estar está aí dentro as pessoas com deficiência intelectual, está aí dentro as pessoas com síndromes, está aí dentro os autistas, está aí dentro as pessoas com a questão da saúde mental. Olha que gigante esse pedacinho do MAP, né? Então, nós não temos ainda esse olhar aqui. Então, de repente, aqui entre os irmãos, nós temos algum psicólogo, né? Nós temos algum psicopedagogo, nós temos algum profissional que senta no coração, que conhece, que convive com essas questões. Se apresente ao Ministério do MAP para pensar formas. Já existe esse tipo de trabalho em outras igrejas. Se quiserem, peça para os líderes, eu passo o contato de profissionais e de irmãos em outras igrejas que trabalham isso. Os enlutados. Gente, com o Covid, muitos de nós perdemos alguém próximo. E que, muitas vezes, a viúva, o viúvo, né, o filho ficou desamparado no sentido espiritual. Então, assim, muitas vezes a pessoa ficou viúva e não vem mais para a igreja, porque quem trazia era o marido. Muitas vezes na sua vida pessoal também, ela deixou de estudar a Bíblia, por quê? Porque ela dependia, era acostumada àquela rotina de ter alguém, e sozinha ela não sente vontade de estudar. Será que nós temos alguém assim aqui na nossa igreja? Só a resposta não sei, eu acho muito raso. Nós não somos uma família? Então, será que tem alguém aí, né, com esse olhar para esses nossos irmãos que perderam alguém? Será que alguma coisa espiritual ela precisa de uma companhia, de um incentivo, alguém que vá buscar essa pessoa para vir para a igreja, para vir para uma programação, né, para fazer, de repente, uma compra, né? Não é só para a vida espiritual, mas para a qualidade de vida das pessoas. O dos cuidadores. Vocês ouviram falar do Ministério Adventista de Cuidadores? Quem já ouviu, levanta a mão. Só os envolvidos do MAP. O Ministério Adventista dos Cuidadores é justamente um grupo da igreja que vai olhar para aquelas pessoas que não podem vir para a igreja porque aí tem que ficar com a mãe que está com Alzheimer, ou o pai que está com Alzheimer, ou alguém que está cirurgiado, ou alguém que realmente sofreu um derrame e não vem mais para a igreja. E ninguém sente falta dessa pessoa? Não tem ninguém aqui, nenhum irmão, nenhum setor responsável da igreja para falar, opa, espera aí, fulano não está vindo mais. Por que será? O que será que aconteceu? Será que nós temos que organizar um grupo para ir fazer um culto na casa dessa pessoa? Será que ela está precisando de um olhar, de um carinho? Isso faz parte da nossa missão. E, por último, e não menos importante, o Ministério Adventista dos Órfãos e Crianças Vulneráveis. Então, também, isso está dentro do Ministério da Criança Infantil, muitas vezes, mas tem que ter uma atenção maior que o MAP vem trazendo. Ah, Roberta, mas você está falando do Ministério Adventista das Possibilidades, nunca ouvi falar.
Na igreja não tem nada escrito nisso no manual, pois a partir do dia 9 de junho de 2022, na Conferência Geral, foi votado por 1.045 votos positivos, ou seja, 99,6% das pessoas, dos eleitores lá na Conferência Geral, que teve agora em junho, votaram positivo, concordam, e o Ministério Adventista das Possibilidades passa, a partir de agora, a fazer parte do manual. Porque muitas igrejas creiam que eu fui lá falar, orientar, porque eu fui conselheira geral da divisão sul-americana para a MAP, e eu fui a algumas igrejas orientar para iniciar o trabalho, e até mesmo os pastores me respondiam assim, mas onde está no manual da igreja esse ministério? Então, eu não preciso olhar para esse trabalho agora, porque oficialmente ele não existe na nossa igreja. Então, saibam, se alguém falar, que desde junho ele existe oficialmente na nossa igreja. E o que o MAP faz? Como eu disse, ele procura abrir novas portas de oportunidades para aqueles que foram marginalizados. Ele trabalha para promover uma melhor compreensão daqueles que vivem o estigma social. Qual o papel que eu estou fazendo aqui hoje? Falar sobre essas pessoas, falar sobre esse olhar para apurarmos, isso faz parte do trabalho do MAP. E defender uma maior inclusão de todos na igreja e na comunidade, porque eu estou falando com todos vocês sobre isso, não só para o papel de vocês aqui na igreja, mas o papel de vocês como ser humano, para o dia a dia lá fora. No trabalho, eu tenho que apurar meu olhar. Na minha vizinhança, eu tenho que apurar meu olhar. Na minha família, poxa, será que eu não estou percebendo alguém dentro da minha família? Sou? Esse é um vídeo de divulgação da APL. Você sabia que pessoas com deficiência também são moradores da sua comunidade? O que a sua igreja tem feito para acolher essas pessoas? Pare para pensar. O que eu e você temos feito para acolher essas pessoas? Uma pessoa cega com a bengala. Pelo menos 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, isso representa cerca de 25% da população. São mais de 12 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência severa, seja mental, intelectual ou física. E a maioria dos casos são adquiridos ao longo da vida, seja por doença ou por acidente. Só para você ter uma ideia, mais de 11% das pessoas com deficiência visual, por exemplo, nasceram com essa condição, enquanto quase 89% adquiriram em algum período da vida. Ela falou da deficiência visual, e foi pensando em pessoas como José Filho, que é deficiente visual, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou o Ministério Adventista das Possibilidades, MAP. A intenção é incluir pessoas com deficiência nas atividades da igreja, além de oferecer uma estrutura adaptada e capaz de recepcioná-las de forma confortável em nossos templos. O MAP procura abrir novas portas de oportunidades para aqueles que foram excluídos, procurando uma melhor compreensão daqueles que vivem essa exclusão social e buscando dessa forma uma maior inclusão de toda a igreja e a sua comunidade. O Ministério Adventista das Possibilidades abrange 7 áreas: o Ministério dos Surdos, Ministério de Cegos e Baixa Visão, Ministério da Mobilidade Reduzida, Ministério da Saúde Mental e Bem-Estar, Ministério dos Órfãos e Crianças Vulneráveis, Ministério dos Enlutados e Ministério dos Cuidadores. A missão do MAP é trazer cuidado e compaixão para cada indivíduo, criar um sentimento de pertencimento e inclusão, restaurar o senso de dignidade e valor pessoal, criar oportunidades para que talentos ocultos sejam reconhecidos e incluídos nas atividades da igreja e da comunidade, e trazer conscientização sobre as possibilidades características de cada pessoa. Eu sou José Pereira da Silva Filho, conheci o MAP em 2017 e foi algo assim muito bom na minha vida,
eu me senti acolhido na igreja e me envolvi também, né, na missão de levar essa mensagem para outras pessoas. E hoje eu sou um líder nesse ministério e atuo através dele para alcançar outras pessoas. Como você pode perceber, essas pessoas existem e elas estão aí na sua comunidade, perto da sua igreja e próximos da sua casa. E nós precisamos da sua ajuda para encontrá-las. Para isso, participe de uma pesquisa rápida que criamos na intenção de identificar essas pessoas e suas necessidades. Acesse agora mesmo o link que está aparecendo na sua tela ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Caso você tenha dificuldade em acessar esse site, procure o líder da sua igreja ou a pessoa mais próxima para auxiliá-lo. A sua participação é fundamental e pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Todas as pessoas são importantes para Deus e para a sociedade e também para a igreja, mas elas precisam ser importantes para você. Eu costumo dizer que onde existem limitações, Deus tem amor ilimitado. Que Deus te abençoe, meu amigo, nessa linda missão. Esse vídeo nós criamos pela PL, porque eu faço parte, né, da minha região, é a Associação Paulista Leste, e nós criamos esse vídeo justamente para descobrir as pessoas com deficiência na região, no campo da PL. Então, lógico, esse QR Code, esse link é para a comunidade de lá. Isso é só um exemplo que, de repente, Mogi pode preparar, né, no distrito para poder, então, a comunidade participar e poder descobrir essas pessoas e chegar mais facilmente a essas pessoas. Então, qual é a missão do MAP? Ser e fazer discípulos através da comunhão, do relacionamento e do evangelismo. E aí, muitas pessoas, né, podem falar que, mas tanto do MAP ou qualquer outro ministério, não se sentirem capacitadas para ajudar, né? O que eu sei fazer? Eu não sei pregar, eu não sei fazer estudo, eu não sei cantar. Então, no que eu posso ajudar? Lembre-se, Deus deu dons para todas as pessoas. Então, se você não sabe no que você pode estar auxiliando, olha a Deus, que Ele vai mostrar para vocês uma forma de vocês serem úteis na missão, porque esteja certa que Deus está te chamando. Você é que precisa se colocar à disposição e conversa, de repente, com o ancião, com o líder, né? Procura vir numa programação especial, procura saber melhor. Existe um lugar para todos participarem na missão, no uso dos diferentes talentos que o Senhor entregou para cada um de nós. E já indo mais para o final, de 2 Coríntios 3, 5, Deus nos fala, Ele escolhe e nos capacita, e não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, de novo, ore a Deus, peça para Ele e Ele nos capacitará. Então, em relação à capacitação, um exemplo que eu posso dar, que é uma coisa que nós fizemos, tanto em Nova Parnamirim, porque eu já fui líder lá em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu morei lá, e logo quando eu me batizei, gente, com 1 mês de batizada, eu fui eleita líder na igreja na área do MAP. Então, né, pensem aí, de repente, pessoas, não, mas eu acabei de ser batizada, né, como que eu posso me envolver na missão? Não tem isso. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, dá sim, dá certo. Então, nós fizemos capacitação, quem está ali vendado, segurando o braço da esposa, é o nosso ancião atual, lá no Belém. O pessoal, nós fizemos uma capacitação para os aventureiros, então quem é líder aí de aventureiro, quiser fazer uma capacitação para a criançada, converse aí com a Kátia, com o Josué, a gente vem aqui preparar a criançada na linguajar dela, com atividades próprias para a criançada, os desbravadores do Belém também, e nós fizemos até especialidades de braille com eles, então tem formas de capacitarmos a nossa comunidade a fazer audiodescrição. O que quer dizer? Não sei se vocês repararam, mas durante os vídeos, se vocês fecharem os olhos, no Provai Verde, por exemplo, muitas vezes tem só um som.
O Reinaldo, qual foi a da entrada, né? O vídeo da entrada com a palavra de Isaías, eu até anotei aqui. Isaías 42, no início do culto. Vocês lembram que passou um vídeo com a mensagem, com o versículo de Isaías 42, com um fundo musical muito bonito, e o letreiro, a legenda do que era Isaías 42, para o Reinaldo era só uma música tocando. E ninguém falou sobre essa mensagem. Quer dizer, oi? Exatamente, é aí que eu queria chegar. O meu marido estava do lado do Reinaldo e acostumado já com essa coisa desenvolvida nele, a hora que ele viu que o vídeo passava e ninguém falava nada, ele leu o que estava sendo passado na tela. Da mesma forma do vídeo pro vai ver, de quando só passa as pessoas fazendo alguma coisa e o som, ninguém explica o que está acontecendo, a mensagem fica truncada. Então, para ele, o que vocês foram preparados no coração com Isaías 42, se o meu marido não estivesse do lado do Reinaldo, para ele, não ia fazer sentido nenhum. Perceberam? E é uma coisa simples. Na capacitação, a gente mostra como fazer a audiodescrição, que é simples. Como, no caso, a especialidade Braille. Quer falar alguma coisa, Reinaldo? Ok, para quem está na internet e não está escutando o que o Reinaldo está falando, ele está dizendo que essas pequenas coisas afastam as pessoas da igreja, porque elas não se sentem fazendo parte, percebem? Então, palestras, olha só, na foto aqui na transparência, Kátia me diz quanto tempo eu tenho, tá? Só para eu saber para encerrar. Já foi? Tá. Então tem o Ricardo e o cão-guia, que na época era Ema, e agora ele está com o Logan. O Ricardo é daqui de Mogi, gente. Ele esteve lá no Belém falando sobre a pessoa com deficiência visual, o cão-guia dentro da igreja, que muita gente pode falar, nossa, mas tem um cachorro dentro da igreja. Então ele veio falando sobre isso. Olha como é importante preparar a comunidade. A parceria com a comunidade. Nós fomos visitar a secretária estadual da pessoa com deficiência, porque nós tínhamos uma criança na igreja que tinha que fazer um exame, porque ela estava convulsionando e a família não conseguia descrever. Esse exame não fazia parte do SUS, então o MAP foi, junto à Secretaria Estadual, buscar formas de acolher essa família, né? Tratar, fazer o diagnóstico dessa criança, que é importante. Vocês têm um caso de uma família aqui na igreja de vocês que está precisando de um diagnóstico e não está conseguindo porque só faz por vias particulares, não é, mãe? Então, olha só, vocês têm um caso aqui dentro da família de vocês. Se juntem, vejam o que podem ajudar, vão procurar, né, vereador, o prefeito, a Secretaria de Saúde, o que vocês podem fazer. Aqui nós temos o benefício do metrô lá, né? Nós precisamos muito do pessoal do metrô para fazer a recepção dos nossos membros para levar para a igreja. Também temos essa presença mais próxima com o pessoal do metrô aqui. Eu sei que vocês já estão fazendo com a CPTM. O Rotary Club, eles criaram uma sala de internet acessível para a pessoa com deficiência visual. Então, em parceria conosco, foi criada essa sala. Mas o que interessa para a igreja uma sala acessível para pessoas com deficiência visual? Essas pessoas podem, por meio dos computadores, acessar estudo de escola sabatina, estudo da lição e uma série de outras coisas. Então, em relação à comunhão, ofertar materiais de estudo, de lição de escola sabatina em formatos acessíveis, que existem diversos formatos. O relacionamento, o pequeno grupo que fazem aqui no terceiro sábado de cada mês. Vocês sabiam que todo terceiro sábado à tarde há um encontro de pequeno grupo Visão Real acontecendo aqui na igreja? Quem não sabe, venha participar, venha conhecer o grupo que vem. Tem gente que vem de São Paulo, de São Bernardo, de várias cidades para participar aqui em Mogi com esse grupo.
relacionamento, sensibilidade da comunidade, solidariedade. Na foto que está aparecendo aí é o nosso diácono, porque nós temos uma irmã também com a mobilidade reduzida e baixa visão. Então, o diácono sempre fica atento na hora da chegada e na hora da saída, e sempre um desbravador também para auxiliá-la a entrar e sair do carro. A amizade, nessa mesa estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Nessa mesa nós estamos comendo. Tem a líder de ministério, tem intérprete de Libras, tem pessoas surdas, tem uma pessoa cega e tem uma pessoa com deficiência intelectual. E nós estamos almoçando, conversando, desenvolvendo o relacionamento. E aqui é os desbravadores que fizeram uma atividade de lazer com o nosso grupo. E o evangelismo, para encerrar, os dons espirituais para desenvolver. Então, nessa foto tem o meu marido, o Walter Padula, com um dos membros, que é uma pessoa cega, e estão dando estudo bíblico para quase 30 pessoas desse encontro do pequeno grupo Visão Real. E na outra foto, a esposa do José, que também é cega, ela estava aqui participando do louvor, tocando e cantando. Então, assim, todos temos talentos, todos somos importantes na missão. E a acessibilidade arquitetônica é muito bom também, prever, que aqui eu vejo que tem. Esse aqui é um resultado que é uma pessoa lá de São Luís, que pela WhatsApp, ela teve acesso ao grupo Visão Real Leste, veio para São Paulo, quis conhecer a igreja, porque lá em São Luís não tinha, conheceu a igreja, conversou com o nosso pastor assistente, e ela falou, eu sinto vontade de me batizar nessa igreja, mas lá a igreja não está preparada. Aí que nós fizemos? Entramos em contato com a igreja de lá, com o pastor lá de Poços da Missão, você lembra como chama? Passo do Lumiar, perto de São Luís, preparamos a igreja virtualmente, e ela foi batizada lá. Então, olha como a missão pode transcender geograficamente. E para quem quiser conhecer um pouco mais do site do MAP, é www.adventistas.org/pt/possibilidades/. Lá tem várias fotos, várias mensagens. E, encerrando de vez mesmo, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte da vida. O depositário torna-se doador. Desejado de todas as nações. Página 195. E obrigado pela oportunidade. E tem uma mensagem musical. E para encerrar a minha parte, eu vou convidar para quem se sentir tocado de se colocar à disposição de Deus para a missão, fique em pé neste momento que eu quero orar por vocês e também pela comunidade de Mogi das Cruzes. Quem puder ficar em pé. Querido e amado Deus, grato, Senhor, por essa oportunidade tão rica e que deixa o meu coração tão feliz, Senhor, em entender que eu fui usada nessa manhã por Ti, escolhida por Ti, mas principalmente capacitada por Ti, porque eu não sou nada, Senhor. Como a lição da escola sabatina nós estudamos nessa semana, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Eu sinto medo, eu sinto angústia, eu me sinto incapaz, mas com Ti, Senhor, comigo, tudo é possível, porque é Tu que faz através de mim. Eu fui criada para o Seu querer. Então, dessa forma, continue assim comigo e também peço por todos os irmãos que se levantaram, que se sentiram tocados, Senhor, que estão se colocando à Sua disposição para cumprir os Seus princípios, os Seus planos e serem instrumentos e reflexo do Seu Filho Jesus na vida das pessoas. Capacite o Senhor, oriente o Senhor. Tudo lhe pedimos e somos gratos, em nome de Cristo. Amém.